o tema de hoje é uma pergunta: por que é que todos precisam de um milagre? Por que é que todos precisam de um milagre? Inclusive, os pecadores sem Deus lá no mundo precisam de um milagre também. As pessoas lá do mundo, se você perguntar, quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste aqui. Levante aqui a mão o primeiro que não precisa de milagre. Onde é que está o primeiro? Todo mundo precisa de um milagre. Todo mundo precisa de um milagre. E eu quero te dizer mais: quando esse milagre for resolvido, quando Deus fizer esse milagre, tem outro milagre que você quer também. Tem outro milagre que você vai ficar dependendo dele. Ou seja, nós somos eternos dependentes de milagre. Isso mostra o quanto nós somos dependentes e carentes de Deus. Aleluia. E nós tomamos aqui um texto bíblico que mostra um homem dependente de milagre, que ele não era crente não, na Bíblia. Eu fiz questão de pegar um homem que não era crente para mostrar ele dependente de milagre. Um oficial do rei. Irmãos, e um oficial de um rei que era terrível. Para vocês terem ideia, esse rei como era terrível, Herodes, ele mandou matar a própria mãe. Ele mandou matar 2 filhos dele. Eles foram fazer um curso em Roma e informaram para o Herodes que eles voltariam especializados e poderiam tomar o lugar dele. Ele mandou matar os filhos também. E um oficial desse rei não era apenas um centurião. Um centurião era um oficial que comandava uma centúria, ou 100 homens. Era um oficial que ele era muito ligado ao rei. Vejam bem, veja que lição Jesus nos dá. Um oficial que era ligado a um rei terrível, um rei maligno. E a Bíblia diz que Jesus, ele passou em Caná da Galileia, fez aquele primeiro milagre. Nós estudamos aqui um dia desses, aqui na igreja. E Jesus saiu da Galileia, passou em Cafarnaum, passou em Samaria, fazendo milagres. E depois ele resolve voltar novamente em Caná da Galileia. E agora aquele centurião, ou seja, aquele oficial do rei, ele, sabendo que Jesus, aqui diz o versículo 46, que nós lemos, capítulo 46, versículo 46, você vai ver dizendo assim, olha: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. Veja que ele já tinha passado lá e tinha feito aquele milagre da transformação. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E esse oficial saiu de Cafarnaum até Caná da Galileia, dá de 25 a 30 quilômetros. Naquele tempo não era uma coisa para se caminhar como hoje, de carro, que é rapidinho, 1 hora, meia hora você está lá. Ele levou no mínimo aí um dia inteiro, caminhando ou de cavalo, seja lá como foi. Um homem que trabalhava com um rei maligno, um homem que a tendência dele era ser um homem ruim também. E a Bíblia diz aqui, meus amados, aleluia, versículo 47, ouvindo este que Jesus vinha para a Judéia, para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque estava morto. Veja que esse homem, certamente ele tinha um bocado de influência negativa com ele, pelas pessoas que ele convivia, pelas pessoas que andavam com ele. Mas esse homem teve coragem de sair e percorrer um caminho desse. Isso fala alto. Alguma coisa sobrenatural mexeu no coração daquele oficial do rei, dizendo assim: vai lá que ele tem cura para o teu filho. E ele não era crente não. Ele não era crente. E ele vai.
E a Bíblia diz assim, versículo 47: ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. O filho dele estava morrendo em casa. Olha aí, um homem não crente, um homem de uma alta posição social, um filho jovem, uma família dependente de um milagre. E eu começo a ver aqui uma coisa que é para todo mundo prestar atenção. Veja bem, qualquer um depende de um milagre de Deus. Qualquer pessoa depende de um milagre de Deus. E isso é uma coisa que Deus permite no ser humano, para que o ser humano entenda que ele não pode viver sem Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não pode viver sem Deus. Fortaleça essa convicção. Fortaleça essa convicção em você. Você não pode viver sem Deus. Aleluia. Esse milagre que você está esperando vai ser somente um degrau para você crescer mais um pouquinho, porque tem outros milagres que Deus vai fazer na sua vida. Você é um eterno dependente de Deus. Eu comecei perguntando: por que é que todos precisam de milagre? E aquele oficial do rei, irmãos, quando ele roga a Jesus que descesse e curasse seu filho que já estava morto, vê o que Jesus diz aí, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus, se referindo a ele, disse assim: olha, se você não vê sinal e milagre, não vai crer. Eu expliquei aqui para o pessoal daqui da Jardim Piedade, na doutrina, que o milagre não cura. Ou melhor, que o milagre não salva. Que o milagre, ele apenas contribui para você aumentar sua convicção em Deus. O milagre é algo sobrenatural, é algo espetacular, é algo fantástico, é algo que revela Deus. Aquela mulher que eu falei para vocês, ela olhava para a mão assim, minha mão ficou boazinha. Na hora que ele orou, minha mão ficou boazinha. A senhora quer aceitar Jesus? Não, não quero não. Veja, o milagre Jesus pode fazer na frente de um incrédulo vários milagres, e ele pode rejeitar Jesus. Mas tem algumas pessoas que já são movidas por algo muito maior no seu coração. Esse centurião que saiu de Cafarnaum para Caná da Galileia, um homem não crente. Aleluia. Tem pessoas na tua família que não são crentes. Tem pessoas que demonstram que tem temor a Deus. Aleluia. Olha, Deus quer te usar para fazer um milagre lá na tua casa, porque Ele tem interesse de salvar alguém. Ele tem interesse de se revelar através de alguém. E o que aconteceu? Quando esse centurião diz aquilo para Jesus, Jesus fala para ele: se você não vê milagre, não vai crer. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele estava apressado, querendo ensinar Jesus a trabalhar. Olha o que Jesus diz para ele no versículo seguinte. Quando ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra, Jesus diz: vai, teu filho vive. Como quem diz assim: se tu estás crendo, pode ir que o milagre está feito. Preste atenção, porque esse aspecto aqui é interessantíssimo. Jesus não conversou muito. Ele veio de Cafarnaum até Caná da Galileia, pediu a Jesus, querendo apressar Jesus. Você não apressa o trabalhar de Deus, não. Deus vai olhar para a tua fé. Aí Jesus diz para o oficial: vai, se tu estás crendo, teu filho está curado. Olha o que a Bíblia diz aí, olha. Quando ele disse assim, olha, vai que o teu filho vive. A Bíblia diz: e o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Ele acreditou. Vai que teu filho está vivo, vai viver. Ele acreditou e partiu. Quando ele ia no meio do caminho,
O que é que aconteceu? Lá vem os servos dele, tudo alegre, dizendo: Senhor, Senhor, teu filho está curado. E ele diz: que horas aconteceu isso? Ontem de 7 horas da noite. Exatamente a hora que Jesus disse aquilo. A hora que eu acreditei. Aleluia. Então veja, meus amados, que existe essa necessidade humana. Agora uma frase interessante que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, é que quando ele foi, a Bíblia diz no versículo 53, entendeu pois o pai que aquela hora mesma Jesus tinha lhe curado o seu filho, e ele creu, ele e toda a sua casa. Ou seja, aquele oficial do rei chegou com aquele testemunho em casa e toda a sua família se converteu para a glória de Deus. Vejam bem, essa lição mostra, irmãos, um homem que era frágil, mostra um homem que era dependente de Deus, independente da condição social, independente de idade, porque o problema pegou um jovenzinho. Não, porque as pessoas pensam que só que tem problema é gente velho. Um jovem também tem problema. Um jovem que estava agora começando a vida, está precisando de um milagre. Vai morrer um jovem. Veja, não tem condição social, não tem idade, não tem crença, ideologia, seja lá o que for. O oficial do rei, ele certamente seguia aquelas religiões pagãs de Roma, mas ele era dependente de Deus. Ele dependia de Deus. E com isso, meus queridos, a gente aprende que a nossa humanidade é marcada por fraquezas. Fraquezas. Aleluia. Sabe por que você está aqui? Sabe por que esse povo todinho está aqui? É porque nós somos fracos. Nós somos dependentes. Nós somos carentes. Nós somos necessitados de Deus. Aleluia. Então logo nós precisamos dele para nos socorrer. Nós precisamos dele para tomar conta de nós. E uma das provas de grande milagre que eu estava vendo aqui, meus irmãos, quando Clarissa disse aqui, uma das provas de um maior milagre é que você está viva. Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Já parou? Oh, meus amados, nós passamos aqui uma crise mundial, ano 2020, não é? Uma crise mundial, a pandemia, os países se dobraram, a medicina ficou atônita, os médicos brigavam uns com os outros, ninguém sabia o que fazer, as pessoas morriam, os parentes não podiam nem chegar perto. Tudo a maior loucura, a maior confusão. Prende dentro de casa, para os cultos da igreja, para não morrer ninguém. Tanta coisa que fizeram. Você escapou e está aqui para a glória de Deus. Bata no peito assim agora, diga: eu sou um milagre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, que essa necessidade de milagre, irmãos, ela cria em nós uma necessidade de conexão com Deus. Essa necessidade de milagre, ela cria no ser humano, não é só no crente não, é no pecador também, uma necessidade de conexão com Deus. É essa necessidade de milagres que faz as pessoas despertarem para Deus. Você vai ver que a pessoa, ó, eu vou contar um exemplo. Meu irmão, o pessoal dizia lá em casa, está aqui Célia que conhece ele, Célia participou dessa história. O pessoal dizia lá em casa assim, ó: Deus tirou tudo de bom e botou em Técio. Bom que eu diga assim, no sentido de servir a Deus. E pegou tudo que foi de gaiatice, de brincadeira, e botou em Celso, o irmão que a gente tinha. Todo mundo gostava dele, era um cara legal, mas brincalhão, só queria saber de viver brincando e tal. Celso, ele, às vezes, ele mostrava que era temente a Deus, mas com brincadeira. Às vezes ele fazia: Técio, olha, eu já bebi, já estou ficando aqui tonto,
vai para perto de mim que eu vou começar a falar besteira, sai de perto de mim. Mas ele me respeitava. Eu via ele com brincadeiras, mas ao mesmo tempo eu via que ele era temente a Deus. Ele disse, rapaz, eu estava bebendo lá em casa. Aí comecei botando aquela música de Cid Moreira. E quando o Cid Moreira falava, Deus te dará vitória sobre os teus inimigos. Aí ele dizia que estava aquela vontade de dizer, eu vou tomar outra cerveja. Aí eu dizia, rapaz, tu não brinca não. Mas rapaz, mas é porque é bonito demais, mas eu tenho vontade de tomar cerveja. Ele demonstrava que era uma pessoa engraçada, gaiato, mas ao mesmo tempo temente a Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Com todas essas brincadeiras dele, quando ele estava perto de morrer, internado na UTI, os médicos disseram assim, olha, está proibido de receber visita. Aí ele mandou me chamar. Chama aí, Técio. Eu digo, eu? O que é que ele quer comigo? Vamos lá. Eu ia visitar ele, mas não podia visitar. Fui lá na UTI conversar com ele. Ele disse, Técio. Aí começou me dando, me pedindo para ajudar a esposa dele, alguma coisa assim, me falando. Eu digo, Celso, rapaz, deixa tua besteira. Tu não vai morrer não, rapaz. Olha, tu ainda vai aceitar Jesus? Eu disse meio assim com ele, brincando lá na... Eu tinha esperança que ele aceitasse. E aí comecei conversando com ele, falei, aí disse, mas eu te chamei aqui, não foi só por causa dessas coisas não. É porque eu também quero aceitar Jesus como o meu Salvador. Irmãos, olha, naquela hora, eu fiquei tão impactado. Saí, corri, chamei a filha dele foi lá também, foi aquela alegria. Mas meu irmão, quando foi que ele chegou a sentir necessidade de Deus? Quando estava pertinho de morrer. Aí eu quero ver o brabo, meu filho. Na hora do aperto, a gente vê a necessidade de Deus nas pessoas. Se você está precisando de um milagre, entenda, Deus quer que você chegue mais perto dele. Tem um milagre para ser alcançado na tua vida? Deus está querendo que você chegue mais perto dele. Aleluia. Por que é que aquele centurião foi até Jesus? Porque o seu filho estava perto da morte. Ele chega lá, Senhor, socorre meu filho, que ele está perto de morrer. Aleluia. Então veja que Deus, através dessa necessidade de milagres nas nossas vidas, Ele tem aquilo como uma maneira de fazer com que você se aproxime dele. Jesus diz para ele, olha, se eu não fizer milagre, você não crê. Ou seja, vá, seu filho está vivo. E ele acreditou. Você veja que coisa tremenda. Que maneira de Jesus agir. Ele sabia que aquele centurião era dependente, que aquele oficial era dependente. Mas ele sabia também a fé que estava no coração daquele homem, que ia servir de testemunho no dia de hoje, aqui nesta ceia. Quantas vezes essa história não já foi contada por aí? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se aquele homem não precisasse de um milagre, certamente ele jamais procuraria Jesus. Certamente, se você não precisasse desse milagre na sua vida, talvez você também não procurasse não, sabia? Tem gente que a gente vê a pessoa passando um aperto, uma necessidade, mas Jesus sabe lhe tratar. Aleluia. Mas na hora certa, quando você atingir a estatura espiritual que Deus quer para a sua vida, o milagre de Deus vai chegar na sua vida. Aleluia. Então, meus amados, o milagre mostra, a necessidade de milagre mostra o quanto o homem ele é dependente de Deus, né? Então, a gente vê que teve para concluir, uma determinada ocasião, quando Jesus multiplicou os pães, a gente vê que logo em seguida, um grupo de pessoas que viram aquele milagre, foram atrás de Jesus, e Jesus olha para eles, vê eles seguindo ele, lá em João capítulo 6, versículo 26, diz assim, na verdade vos digo, que vocês me buscam,
Não pelos sinais que viste, mas porque vocês comeram do pão e vos saciaram. Ou seja, as pessoas estavam buscando Jesus, não era porque estavam acreditando nele, não. Estavam buscando Jesus porque queria comer pão. Sabia que ele era poderoso para fazer milagre. Tem pessoas que se aproximam de Jesus para tirar vantagens pessoais, vantagens desse mundo. Não é se aproximar dele com o sentido de crescer. Faça uma reflexão. Hoje nós estamos aqui na Santa Ceia. Um culto, meus amados, que é um culto que nós vimos aqui, nós estamos aqui para mostrar para Satanás que eles não são mais do mundo, que eles são de Deus. Isso aí você está testificando a obra que Deus fez na sua vida. Oh, Rabacalá, Xomenai. Você também que está aqui na Santa Ceia, só espero que você não tenha vindo simplesmente por um propósito humano, por interesses humanos, porque, não, eu vou porque eu sei que Jesus, quando eu preciso, Ele me dá pão para comer. Aleluia! Jesus reclamou com aqueles que seguiram a Ele, que você esteja aqui verdadeiramente, porque você veio cear, você veio mostrar a transformação que Deus fez na sua vida. Você possa olhar assim e dizer: Jesus, muito obrigado, porque Tu mudaste minha história. E eu estou aqui, Jesus, porque Tu mudaste minha história. E eu estou aqui não é para comer pão. Eu estou aqui porque conheço o Teu milagre. Eu sou dependente de um milagre.